Vamos falar com ele agora, diretamente de Brasília. Vamos falar sobre o que é o PSDB? Essa é a pauta? Cadê o Guga Noblar? Olha ele. O Guga Noblar está aí, firme, forte, no seu home studio. Cabelinho na régua. E brevemente fazendo as nossas matérias diretamente de Brasília. Vem aí. Se preparem, ouvintes, que esse programa... Brasília vai tremer. Agora, Brasília vai tremer. É isso, Guguinha? Com o grisalhão de ouro. Grande Emílio. Pois é, PSDB, o bicho tá pegando lá, né? O aplicativo deu pau. Pelo jeito, nem o aplicativo do PSDB quer votar no João Dória. O PSDB está sendo sabotado pelo próprio PSDB dessa vez. E eles pagaram esse micão, né? Vão ter que trocar o tucano pelo mico agora, porque organizar o que seriam as primeiras prévias de um partido político do Brasil é muito incomum, né? Um partido organizar prévias para escolher um candidato a presidente. Isso é fora do Brasil, nos Estados Unidos acontece o tempo inteiro. Aqui não. E aí o PSDB vai e tenta organizar uma... E acontece o que aconteceu. O aplicativo deu pau. É um aplicativo que foi desenvolvido por uma fundação que é ligada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estado governado por esse que apareceu há pouco, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que disputa com o João Dória e com o Arthur Virgílio o posto de candidato do PSDB a presidente. O Dória chegou a ventilar, antes de dar pau no aplicativo, que o aplicativo poderia dar algum problema por estar sendo desenvolvido por uma fundação ligada a uma universidade que fica no estado do Eduardo Leite, né? Chegaram a sugerir, olha, estranho, está sendo feito logo por uma fundação ligada à universidade lá do Rio Grande do Sul. Mas foi a única que se propôs a fazer e custou R$1 milhão esse aplicativo, porém deu pau. E agora o PSDB está no limbo, não sabe se contrata uma nova empresa, uma empresa privada agora, para desenvolver um novo aplicativo. Enfim, não sabe exatamente o que vai fazer, talvez seja essa a solução, e as prévias estão se estendendo. O resultado deve sair no domingo, né? Ninguém tem certeza. O Eduardo Leite está querendo melar, inclusive, o resultado. Ele já está dando sinais de que não vai aceitar o resultado se não for dado hoje o resultado. Se sair só no domingo, o Eduardo Leite já está dando sinais de que pode não aceitar o resultado. Virou uma bagunça as prévias do PSDB, assim como o próprio partido, que está rachado, que está brigado e que, enfim, está em cacos, né? Está em pedaços, está aos pedaços. Guguinha, então o Mandrião tinha razão? De quê? Do voto? Do voto impresso? Voto impresso. Voto auditável. Voto auditável, né? Estamos vendo aí um prelúdio. É um prelúdio, de 22? O Dória quer Mas, lisura. Emílio, lisura só para ele. Mas o aplicativo, ele reconhece a face, né? Você vota por reconhecimento facial no aplicativo. Não é uma urna eletrônica. A urna eletrônica, a urna eletrônica já tem 20 anos. Não, só... O aplicativo é novo. Mas o aplicativo deu... Mas sabia, Emílio, que tem gente que defende isso. Muita gente defende que a gente tenha um tipo de votação que é feito por reconhecimento facial. Só que o primeiro que está sendo feito, que é esse do PSDB, deu zica, né? A urna eletrônica, eles abriram agora de novo, né, o código da urna ontem para mais um teste. Por enquanto, não deu pau na urna. Por enquanto, a urna está ok. Muito bem. Guga, ontem, não sei se você viu a entrevista do Lula, em que ele fala que a Nicarágua não é uma ditadura, compara a Nicarágua... estava dando uma entrevista para a TV espanhola com a própria Espanha, também compara principalmente com a Angela Merkel, e aí a repórter fala, só que lá não mandaram prender os opositores, né? E eu fico muito preocupado com esse namoro, com esse flerte que nossos candidatos têm, o PT muito com ditadura para a esquerda e outros partidos com ditaduras à direita. O que você achou disso? Todo governo, todo político, quando vira governo, ele é pragmático e ele tenta estabelecer relações ou comerciais ou políticas que interessem para o partido dele e para o país. Geralmente é isso, e essas relações muitas vezes passam por você dar as mãos para alguns governos que são tiranos, né? Isso acontece inclusive com os Estados Unidos.
você vê o Trump abraçado com a Arábia Saudita, você vê o Obama também. Aqui no Brasil a gente tem, claro, todo político ele tem sim as suas preferências políticas e a gente viu uma passada de pano do Lula para Nicarágua. Mas eu não acho que se o Lula virar presidente, ele vai flertar com nenhum tipo de autoritarismo aqui, porque a gente já teve 14 anos de PT. Então a gente já pode mais ou menos prever como é que vai ser. O Lula, na prática, para quem é de esquerda, ele nunca governou a esquerda mesmo. Ele nunca foi um político de esquerda, para quem é de esquerda, para valer. E eu não acho que ele virando presidente, ele se torne alguém, enfim, mais extremista. Eu não acho que ele faria isso. A gente viu que nos períodos de Lula presidente, o Brasil, por mais que tenha tido relações com países que são governados por ditadores, como todos os políticos sempre fazem, a gente não chegou a tentar conduzir o Brasil para nenhum tipo de estado de exceção. A gente não pode dizer que o Lula criou políticas que cerceassem direitos civis. Mas ele financiou. Não, e mesmo porque a Nicarágua é uma potência, né? Isso. Eu acho que a gente tem que passar por cima de ideologia. Lógico que não vai fazer. Como que ele vai mandar dinheiro para Cuba? Nicarágua, eles iam secar o dinheiro. Eu acho que a gente tem que ser pragmático com... Gente, esse ponto... Não, tem a questão política, sem dúvida, é queimação de filme para o Lula, ele passar pano para Nicarágua. Isso é ruim para ele. Eu não acho, sinceramente, que o PT... Olha o Ortega aí, ó. Olha o Ortega. Grande bigode. Grande bigode. E o Gaddafi? Queimação de filme. Muito bem. Não, então, é nível Gaddafi. É um cara tirano, um cara que, enfim, que prende opositores, que ataca jornalistas. Ele não... É uma pessoa que, enfim, o PT e o Lula deveria, sem dúvida nenhuma, criar uma barreira e se colocar contra. É uma passada de pano que é óbvio que isso vai ser cobrado na eleição, que isso vai acabar custando alguns votos para o Lula. Mas eu não creio que Lula, como presidente, faria o Brasil se tornar uma Nicarágua. Mas, isso não Guga, parece. Guga, mas quando o cara se declara favorável, quando Venezuela lá, Maduro é eleito novamente, o PT dá os parabéns, quando o cara tem um certo apreço para esse tipo de governo, como que você põe confiança que esse cara, não vai fazer no a mesma futuro, coisa? Não quer um plano desse igual para o Brasil? Cara, porque a gente já tem uma experiência, né, de muito tempo, não foi só um mandato. A gente tem 2 mandatos do Lula, um mandato e meio da Dilma, que topou sair do governo sob um argumento de pedalada fiscal que muitos governantes provavelmente não teriam saído, ela topou sair. E a gente vê que durante aquele período foram criados meios de se fiscalizar ainda mais os políticos, de se prender os políticos, enfim, ele não se colocou contra isso. Então, a gente tem uma experiência passada para comparar. Se a gente comparar com o PT do passado, eu não tenho receio nenhum de que a democracia vai permanecer intacta. Meu medo, sinceramente, não é ele. Perdão. Ele vencendo, não é esse. Perdão, não é esse. mas quando você diz, você inúmeras vezes disse aqui no programa que o Bolsonaro flerta com o autoritarismo, e como fica um duplo padrão aí, não? Só não, porque assim, o que a gente viu no governo do PT foi eles tirando dinheiro daqui e mandando para fora, para esses governos, para Cuba, para uma porrada de lugar, para Angola. Esse dinheiro que vocês... com relação ao Bolsonaro, o problema são as atitudes. Querendo ou não, ele teve, sim, momentos que ele pode ser considerado bravata para alguns, mas que ele vocalizou que poderia, inclusive, não acontecer a eleição, se não tivesse voto impresso. Ele se colocou contra a eleição e ele também acabou aparelhando Polícia Federal, aparelhando a ABIN, aparelhando os meios de se investigar e de se fiscalizar os poderes. Isso está acontecendo. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu no governo passado. Isso está acontecendo. É por isso que as pessoas, é por isso que os poderes ficaram preocupados com o Bolsonaro, e é por isso que a entidade sueca que avalia a democracia em 165 países do mundo falou que o Brasil foi o país que mais retrocedeu nos últimos anos. Falando que é por causa do presidente ou Alexandre de Moraes? Porque o que a gente vê eu converso ditatorial. Posso falar? O presidente, vocês me permitem? Permite, mas acho importante. Vocês me permitem uma parte? Vai ficar rodando essa pauta.
Vocês estão com uma pautinha muito... A grande Pauta verdade, mole. a grande Qual que é a verdade, a grande verdade é a seguinte, meu querido Gordão. Diga. Se você conversar com um comerciante, sim. Se você conversar com uma pessoa que paga imposto, sim. Com um pequeno empresário, com a turma do com a turma, com um médico, com um profissional liberal, com toda essa galera que movimenta o dinheiro, você vai ver que o que o Estado quer é o seguinte, é sangrar esses caras. É sangrar com imposto, com taxa, com não sei o quê. Aí o que acontece? Essa galera que está trabalhando agora em todo o Brasil, eles estão sangrando. Eles estão sangrando. Aí eles querem um Estado grande, tanto um lado como o outro, onde eles vão dar um dinheirinho para os pobres, para não deixar o pobre ficar rico. Isso eles não querem, que o pobre vire rico, eles não querem. Eles querem dar um dinheirinho pro cara para dar um calabouço, para manter o pobre, pobre, e para eles continuarem sendo elite. A grande verdade é essa. Eles querem dar um dinheirinho para não encher o saco. É verdade. E ficar feliz cala ainda. a boca, falar, tá feliz lá. Mas isso é todo mundo, né? Todos os políticos grande realidade. Todos. Tá bom. Todos. É PT, Bolsonaro, só uma colocação do Bolsonaro. Se você quiser saber, pega uma empresa, pega lá quem está ouvindo a gente, o cara que tem uma fábrica, que tá ralando, o cara que está no comércio agora fazendo Black Friday, o funcionário que trabalha, que o governo vai lá, é sócio, você bate a carteira lá, ele é sócio de você, leva imposto pra caramba. Exatamente. Essa que é a verdade. E aí dá um dinheirinho lá e aí a coisa vai funcionando. Mas a gente gosta desse assunto, não tem jeito. Ô, Guga, deixa eu fazer uma questão. Desculpa a minha... Não, mas é uma colocação. Colocação. Colocou gostoso. Isso. Olha, o Bolsonaro fez uma declaração que eu achei interessante sobre o Moro. Perguntaram, e aí o Moro? Ele falou, eu quero ver ele subir em cima do carro de som e fazer campanha. Falando que o Moro não tem esse apelo popular. O que você acha disso? Porque a gente já fala aqui dois populistas, o Lula, o Bolsonaro, a gente já sabe como é que se comporta. E o Moro, vai ter malemolência, vai estar soltinho na marola, na sua opinião? Ele está treinando, ele está com uma fonoaudióloga, ele está com uma equipe de marketing, ele já está, sem dúvida, treinando para virar político. Mas o Moro não é político, ele não tem o cacoete, ele não tem a malícia, ele não tem também carisma. O Bolsonaro e o Lula têm muito carisma e isso faz muita diferença na hora de você se comunicar com o povão. Vamos ver como é que vai ser a comunicação do Sérgio Moro com o povão. A gente sabe que com a elite ele já está se comunicando há muito tempo. Ele tem uma linha direta ali com a elite. Agora vamos ver na hora que ele colocar a cara na TV, que ele subir no palanque, que foi o que o Bolsonaro quis dizer, né? Que é a hora de você realmente tentar se conectar com o povo, com os eleitores, com a massa. Será que ele vai ter realmente o cacoete? Não parece, porque ele é um cara muito travado, ele tem uma voz estranha, ele não é um cara que sabe, né? Não é um cara despojado, né? Não é um cara que se sente confortável diante de muitas pessoas, diante de plateias. Só que ele pode, claro, se tornar ele pode ser uma grande surpresa nessa eleição. E como eu falei na semana passada, o Moro, ele está já com 2 dígitos nas pesquisas, ele está com 11%. Saiu uma pesquisa ontem, a Paraná Pesquisas, coloca o Moro, né, com 11%, tem outras pesquisas onde ele tem 10%, então ele já está na casa dos 2 dígitos só por ter se colocado como um político agora, como alguém filiado a um partido. Então ele realmente, fazendo campanha, dizendo que é candidato a presidente, ele tem um potencial de crescer um pouco mais. Mas é óbvio que está muito atrás ainda do Bolsonaro e que para ir para o segundo turno ele precisa roubar muito voto ainda, principalmente do Bolsonaro. Ele vai tirar um pouquinho de voto do Lula, porque tem gente que não queria o Bolsonaro de jeito nenhum e estava disposto a, inclusive, votar no Lula e não vai mais, agora vai para o Moro. Mas isso é um número muito pequeno. Mas o voto que ele realmente disputa é com o Bolsonaro. Então, você não, ele está apostando no cara na abstenção, né? No cara que fala, é Bolsonaro. Nem Lula, nem Bolsonaro. Lula não, Bolsonaro. Lula, ele está apostando nessa galera, né? Saiu ontem, Emílio, nessa pesquisa que 47% dos brasileiros hoje não têm interesse, na verdade, em votar nos candidatos que estão aí postos. Então seriam esses os neném, né? Que são, claro, um dos alvos dos candidatos de terceira via. O Sérgio Moro é o candidato da terceira via que está mirando no neném e que está mirando também nos eleitores do Bolsonaro, porque ele também tem uma parcela, um nicho de eleitor
que está hoje do lado do Bolsonaro, mas que pode mudar para o lado do Moro. Mas você acha que ele vai comer pastel bem? Porque aí vem a Moro em Jaçanã. Porque o Calcinha, para quem é de São Paulo, para quem é de São Calcinha, comia come mal muito mal. coxinha. Come com nojo. E o Calcinha colou no Bolsonaro, né? Para levar, porque senão ele quase o Cuba leva. Sim, foi 48% no segundo turno. Na época do Cuba, né? Sim, perdeu pau a pau. 48%. Então ele vai ter que aprender a comer pastel, abraçar criança, o Moro. Não sei Vai não, ter né? que colocar uma camisa do Flamengo. É difícil, camisa do Flamengo. Ele não coloca, eles são os aternos, porra. Ô, Guguinha, Você sabe que é engraçado, cara? Tem uma pesquisa que diz o seguinte, que as pessoas, elas tendem a confiar mais com quem são parecidos com ela. Por isso que eu acho que a gente está vivendo um momento assim muito do populismo? Muito do populismo. Entendi. A tendência é você acreditar muito mais na pessoa que se parece com você do que naquele político que fala difícil e tal. Isso. É um momento muito elegante. É um momento muito merda que a gente vai vivendo, mas é um momento que a gente vive. Mas o Guga, ele foi cirúrgico. Olha só o que ele falou. Achei interessante. Sempre ele vem com uma sensibilidade. Se você fosse marqueteiro, então, do Sérgio Moro, você apostaria todas as fichas para ele bater o Bolsonaro no primeiro turno para depois ir no Lula. Seria isso? E vai ser essa a estratégia. Ele vai tentar tirar voto do Bolsonaro. Claro que eles também vão bater no Lula um pouco, mas a porrada no Lula vai ser no segundo turno. Segundo turno, por enquanto, o Lula está blindado pelo Bolsonaro, que é quem, segundo as pesquisas, pode ainda deixar de ir para o segundo turno. Os políticos dão como certo o Lula no segundo turno. Então, a ideia para ver quem vai chegar lá é tirar o Bolsonaro, sem dúvida. E o público do Moro é muito parecido com o do Bolsonaro. Então, mas calma, pera lá um pouquinho. Mas também repare bem. Porque ali é o seguinte, é Mandetta, calça... E Moro, é pesca que pague. É isso aí. É um pesca que pague. Eduardo Leite também. Eduardo Leite é um pesca que pague. Então, eu ia até perguntar pro Guga. Ô, Guga, você acha que ainda tem chance? Porque o Moro, ele tá protagonizando ali. Não sei se você acha que na internet é uma bolha, que ele tá sendo muito falado. Ele foi lá no Congresso do MBL. Você acha que ele já tem a confiança para ser presidente e ele recua ainda para ser senador com o pesca que pague? Ou ele já colocou na cabeça que vai pra presidência mesmo? Não é 100% certo. Hoje eu diria, 80%. É muito provável que ele vai ser candidato, mas a gente não pode dizer que é 100% certo. Se ele perceber nas próximas, até pelo menos fevereiro e março, que ele ainda está ali travado nos 10%, que ele não consegue chegar perto dos 15%, pode ser que ele saia assim. Tem esse papo de bastidor, que o Moro, claro, ele está decidido a ser candidato, mas ele não bateu o martelo, ele não está completamente, enfim, nessa disputa já. Ele pode voltar atrás, ele deixou um espaço ainda, junto ao grupo aí de políticos que ele está estabelecendo em torno dele, ele deixou um espaço nas negociações, nas conversas, para voltar atrás ainda. Ele hoje é meio que o candidato, mas com espaço para voltar atrás até março. Ele vai, de fato, decidir, assim como o Lula. O Lula disse ontem que só vai decidir em março, porque é uma maneira de se poupar um pouco. Só que se você demorar muito, dependendo de quem você for, é ruim. O Mandetta, para ele, é mais interessante se colocar como candidato agora, porque o Moro está crescendo. Quanto mais tempo o Mandetta demorar, mais os eleitores de terceira via vão, enfim, se colocar como candidatos do Moro. Então, para não perder esse hype, esse momento de lançamento de nomes, o Mandetta talvez devesse já se colocar. Tem muita pressão ali em torno do Mandetta. Ele, se sair, deve sair, na verdade, como vice de alguém. Mas se ele quiser ser candidato a presidente, ele tem que sair agora já. Porque o Moro está crescendo. Eu preciso. Eu queria agradecer o papo. Guga, obrigado pelo papo aqui hoje. Tamo junto, né? Tamo junto. Guguinha. Tamo junto. Muito bem. É isso aí. Um Brasil mais livre. Um Brasil o quê? Mais livre. loiro. Por que mais livre? Ele é um cara da liberdade, né? O Guga sempre... Ontem o Gengiva tava aqui, ó. Gengiva, você não ajudou o Gengiva, né? Você não fez a vaquinha pra Não defendeu ele. Você não defendeu. Como Bolsonaro ajudou. Como jornalista que você você não defendeu. Frouxo. Deixou o cara sozinho lá, seu frouxo. Deixou o cara da canalha. classe fora. Deixou o cara sozinho lá. Lá. Tá lá, ó. Ele não é bem o jornalista. Jornalista sim, Ele senhor. não é bem um jornalista. Não mandou nem um Putz, Marlboro pra miséria. ele. Nem mandou um Marlboro pra ele. Nem um cigarrinho mandaram lá pro cara se defender. Vou te falar, viu, esse sindicato. Não adianta pagar o sindicato. Esse sindicato tá mais dividido que o PSDB. Eu vi no Comunix. Inacreditável esse sindicato. Eu vi no Comunix a divisão. Muito bem.